Ele estava se afogando no lago, gritando por socorro, e todo mundo na margem só olhava. Ninguém quis pular na água para salvar aquele homem de terno. Até que um menino de rua, que mal sabia nadar, fez algo que ninguém esperava. Davi tinha 12 anos quando aprendeu que no mundo dos adultos, criança pobre é como fantasma. Todo mundo vê, mas ninguém quer admitir que existe. Ele morava há 4 meses embaixo da ponte do Parque das Águas, num cantinho que tinha descoberto depois de ser expulso de 3 abrigos diferentes. Não por ser bagunceiro ou violento, Davi era expulso por ser problemático demais. Código que os assistentes sociais usavam para crianças que faziam perguntas sobre os pais desaparecidos. Naquela manhã de sábado, o sol estava forte e o parque fervilhava de famílias fazendo piquenique. Davi observava de longe as crianças correndo pela grama, os pais empurrando balanços, as mães servindo sanduíches em toalhas coloridas. Era como assistir um filme de uma vida que ele nunca tinha vivido, mas que sabia que existia para outras pessoas. Ele estava catando latinhas vazias quando ouviu os gritos vindos do lago. No início, pensou que era só criança brincando, mas quando se aproximou da margem, viu a confusão. Um homem estava no meio da água, batendo os braços desesperadamente, a cabeça aparecendo e sumindo entre as ondas pequenas que o vento fazia na superfície. "Socorro! Alguém me ajuda!" O homem gritava com a voz já rouca de tanto pedir ajuda. "Não sei nadar, por favor!" Davi olhou em volta e viu algo que já conhecia bem. A indiferença dos adultos. Umas 20 pessoas estavam paradas na margem, todas olhando, todas comentando, mas nenhuma fazendo nada de verdade. Alguns gravavam com o celular, porque aparentemente era mais importante documentar a tragédia do que impedir ela. Outros ligavam para o bombeiro, mas falavam devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. "Alguém tem que pular!" gritou uma mulher de vestido rosa, mas ela mesma não saía do lugar. "Eu não sei nadar bem", disse um homem de bermuda jeans. "Se eu entrar ali, vou me afogar também." "Melhor esperar os bombeiros", completou o outro. "Eles têm equipamento adequado." Davi ficou observando aquela cena que o fazia lembrar de tantas outras. Era sempre assim. Quando ele pedia comida na rua, as pessoas diziam que tinha instituições apropriadas para cuidar de criança de rua. Quando dormia no frio, falavam que existiam abrigos, os mesmos abrigos que não queriam ele. Quando estava doente, sugeriam que procurasse posto de saúde, onde ninguém atendia menino sem responsável. Todo mundo sempre sabia exatamente qual era a solução para os problemas dos outros, desde que essa solução não exigisse que eles próprios fizessem alguma coisa. O homem na água estava ficando mais fraco. Davi podia ver que ele estava cansando, que os movimentos estavam ficando mais lentos. Daqui a pouco, ele ia parar de conseguir se manter na superfície. E todas aquelas pessoas iam ficar lá, olhando ele morrer, esperando que alguém apropriado viesse fazer alguma coisa. Foi quando algo se mexeu no peito de Davi. Não era a primeira vez que ele via alguém precisando de ajuda e sendo ignorado. Acontecia todo dia com ele mesmo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele podia fazer alguma coisa. Davi tirou a camiseta surrada e a bermuda que mais parecia um trapo. Ficou só de cueca, magro e cheio de cicatrizes pequenas, marcas de uma vida nas ruas que nenhuma criança deveria ter. As pessoas nem notaram o menino se preparando para pular. Para eles, ele era invisível como sempre foi. Ele não sabia nadar direito. Tinha aprendido meio que sozinho no córrego poluído, perto da antiga casa onde morava com a avó, antes dela morrer e ele acabar na rua. Era mais se debater na água do que nadar mesmo, mas alguma coisa dentro dele dizia que tinha que tentar. "Ei, garoto, sai daí!" Um homem de bigode gritou quando finalmente percebeu Davi na beira do lago. "Você é louco! Vai se afogar! Onde estão os pais desse menino?" perguntou uma mulher, como se criança de rua fosse defeito de fábrica que sempre vinha com adulto responsável incluso. Mas Davi
nem escutou. Respirou fundo, pensou na avó que sempre dizia que Deus ajuda quem ajuda e pulou. A água estava gelada e bateu no rosto dele como um tapa. Por um segundo ficou desorientado, não sabia onde era, para cima ou para baixo. A água do lago era escura, meio barrenta, completamente diferente do córrego onde ele brincava. Mas depois começou a nadar como podia, batendo os braços e chutando as pernas, tentando chegar até o homem. A distância parecia infinita. Seus músculos magros já doíam e ele tinha que parar toda hora para respirar e ver se estava indo na direção certa. As pessoas na margem agora gritavam outras coisas. "Volta, menino! Sai da água! Alguém vai ter que salvar os dois!" Era engraçado como agora que ele estava tentando ajudar, de repente, todo mundo ficou especialista em salvamento aquático. Mas na hora de pular na água, esses mesmos especialistas tinham ficado bem quietinhos na margem. Davi continuou nadando, mesmo com os pulmões ardendo e os braços pesados como chumbo. Quando estava quase chegando perto do homem, ele sumiu embaixo da água. Davi mergulhou, abrindo os olhos na água turva, procurando desesperadamente. Não conseguia ver nada direito, só sombras escuras balançando. Subiu para respirar e mergulhou de novo. Dessa vez, conseguiu tocar alguma coisa macia. Era o braço do homem. Davi agarrou com toda a força que tinha e puxou para cima. A cabeça do homem apareceu na superfície. Ele estava desacordado, os lábios meio roxos, respirando mal. Parecia mais pesado que um saco de cimento. Davi lembrou de uma coisa que tinha visto na TV da lanchonete, onde às vezes conseguia um pão velho. Colocou o braço por baixo do queixo do homem e começou a nadar de costas, puxando ele junto. Cada movimento era uma luta contra a própria exaustão. O homem era muito mais pesado que Davi, e a roupa dele encharcada puxava os dois para baixo. Davi engoliu água várias vezes, tossiu, sentiu o peito queimar. Por um momento, achou que não ia conseguir, que os dois iam afundar ali mesmo. Mas aí ele lembrou de uma coisa que a avó sempre falava. Davi, você pode não ter muito na vida, mas tem duas coisas que ninguém pode tirar de você: sua dignidade e sua capacidade de ajudar os outros. E era isso que ele estava fazendo. Estava sendo útil pela primeira vez na vida. As pessoas na margem tinham entrado na água até os joelhos agora, estendendo galhos e pedaços de corda. Quando Davi conseguiu chegar perto o suficiente, várias mãos puxaram os dois para fora. Ele foi jogado na grama como um peixe fora d'água, tossindo e tremendo de frio e cansaço. O homem foi colocado na grama do lado dele. Uma enfermeira que estava passeando no parque começou a fazer massagem no peito dele e respiração boca a boca. Davi ficou ali do lado, pingando água, mas sem tirar os olhos do homem que tinha salvado. Depois de uns minutos que pareceram horas, o homem tossiu, jogou água pela boca e abriu os olhos devagar. Olhou para o céu azul como se estivesse vendo pela primeira vez na vida. "Ele está vivo!" a enfermeira gritou, e todo mundo bateu palma. Foi aí que o homem virou a cabeça e viu Davi. Os olhos dos dois se encontraram, e por um momento ficou só eles dois se olhando. O homem tentou falar, mas saiu só um sussurro rouco. Foi você que me salvou?" Davi balançou a cabeça que sim, ainda sem conseguir falar direito. O homem estendeu a mão trêmula e tocou o braço de Davi. "Como você se chama, garoto?" "Davi." Ele conseguiu sussurrar. "Davi." O homem repetiu como se estivesse gravando o nome na memória. "Eu sou Eduardo Mendes. Não vou esquecer do que você fez por mim hoje. Nunca na minha vida." Os bombeiros chegaram logo depois, junto com a ambulância. Colocaram Eduardo numa maca, checaram se estava tudo bem, fizeram um monte de perguntas. Ele insistiu que estava bem, que não precisava ir para o hospital, mas os bombeiros explicaram que era protocolo. Antes de entrar na ambulância, Eduardo chamou Davi. "Onde você mora, Davi?" Davi apontou vago na direção da ponte. "Ali." Eduardo franziu a testa, não entendendo. "Ali onde?" "Embaixo da ponte."
A expressão de Eduardo mudou completamente. Ele olhou para o menino magro, cheio de cicatrizes, com roupas que mais pareciam trapos, e entendeu. Você não tem família? Davi balançou a cabeça que não. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio, processando aquilo. Um menino de rua, sem nada na vida, tinha arriscado a própria vida para salvar um estranho. Enquanto adultos com todas as condições ficaram parados na margem, inventando desculpas. Davi, Eduardo disse, a voz embargada de emoção. Vou voltar aqui amanhã. Quero conversar com você. Tem muita coisa que preciso te falar. A ambulância foi embora e aos poucos as pessoas foram saindo. Em pouco tempo sobrou só Davi na margem do lago, vestindo suas roupas molhadas, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado. Pela primeira vez na vida, alguém tinha olhado para ele não com pena, não com nojo, não com indiferença. Eduardo tinha olhado para ele com gratidão, com respeito, como se ele fosse importante. Davi não sabia, mas Eduardo Mendes era um dos homens mais ricos da cidade, dono de várias empresas, uma fortuna de milhões, uma mansão que mais parecia hotel. E agora devia a vida para um menino de 12 anos que dormia embaixo de uma ponte. Enquanto caminhava de volta para o seu cantinho, Davi pensava naquele olhar, naquela promessa de que Eduardo ia voltar. Será que ia mesmo? Será que não ia esquecer dele até chegar no hospital? Adultos sempre prometiam coisas para criança de rua. Amanhã eu trago comida. Na semana que vem eu volto aqui. Vou ver o que posso fazer por você. E nunca mais apareciam. Mas tinha alguma coisa diferente no jeito que Eduardo falou. Alguma coisa que fez Davi acreditar que dessa vez podia ser diferente. Que talvez, pela primeira vez na vida, alguém ia cumprir uma promessa feita para ele. Naquela noite, dormindo no papelão úmido embaixo da ponte, Davi sonhou com águas calmas e mãos estendidas. Não sabia ainda, mas aquele mergulho no lago tinha salvado 2 vidas. A de Eduardo Mendes, que quase se afogou, e a sua própria, que estava morrendo aos poucos de invisibilidade e abandono. Eduardo Mendes passou a noite no hospital fazendo exames que os médicos insistiram em fazer. Tomografia, eletrocardiograma, raio-x do pulmão, um monte de coisas com nomes complicados que custavam mais que muito gente ganhava num mês. Os médicos disseram que ele tinha tido muita sorte, que mais alguns minutos na água, e seria tarde demais. Mas Eduardo não conseguia parar de pensar no menino. Naquele garoto magro que tinha pulado na água sem nem pensar 2 vezes, enquanto 200 pessoas ficaram paradas na margem inventando desculpas. Um menino que não tinha nada na vida, que dormia embaixo de ponte, e mesmo assim arriscou tudo para salvar um estranho. Eduardo era um homem acostumado a analisar pessoas. 25 anos construindo empresas tinham ensinado ele a ler caráter, a identificar quem valia a pena e quem era só conversa fiada. E naqueles poucos segundos, olhando nos olhos de Davi, ele tinha visto alguma coisa que raramente encontrava no mundo dos negócios: bondade genuína. Na manhã seguinte, Eduardo dispensou o motorista e dirigiu pessoalmente até o parque. Eram 8 horas da manhã de domingo e tinha pouco movimento. Ele estacionou perto do lago, onde quase tinha morrido, e caminhou até a ponte. Não sabia bem onde procurar, só lembrava que Davi tinha apontado naquela direção. Foi quando ouviu uma voz infantil cantarolando embaixo da ponte. Desceu pela trilha íngreme, segurando nos galhos para não escorregar, e encontrou o que estava procurando. Davi estava sentado num pedaço de papelão, comendo um pão que parecia velho de alguns dias. Ao lado dele, tinha uma garrafa de água pela metade, uma mochila surrada e um cobertor fino com vários buracos. Era tudo que ele possuía no mundo, literalmente tudo. Quando viu Eduardo descendo, Davi ficou surpreso. Não acreditava que o homem realmente tinha voltado. Adultos nunca cumpriam promessas feitas para criança de rua. Era uma das primeiras lições que ele tinha aprendido vivendo sozinho. "Oi, Davi", Eduardo disse, parando a uns metros de distância.
Não queria assustar o menino. Lembra de mim? Sim, senhor. O senhor Eduardo. Davi se levantou, limpando as migalhas de pão na bermuda. Mesmo morando na rua, a avó tinha ensinado ele a ser educado com adultos. Eduardo olhou ao redor do quarto de Davi. Era um cantinho protegido da chuva, mas completamente aberto para os lados. No inverno devia ser um frio terrível. No verão, um calor insuportável. Não tinha privacidade, não tinha segurança, não tinha nada que uma criança precisava para se desenvolver. Posso sentar aqui com você? Eduardo perguntou. Davi acenou que sim, ainda desconfiado. Eduardo se sentou no chão, sujando o terno caro, mas não ligando nem um pouco. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o barulho dos carros passando na ponte acima. Davi, quantos anos você tem? 12, senhor. E há quanto tempo mora aqui? 4 meses. Davi falava baixo, sempre pronto para correr se precisasse. A rua tinha ensinado ele que situações que pareciam boas demais para ser verdade, geralmente eram armadilhas. Eduardo sentiu uma pontada no peito. 4 meses de uma criança vivendo daquele jeito, invisível para a sociedade, sobrevivendo com restos que as pessoas jogavam fora. E antes, você morava com quem? Com minha avó, mas ela ficou doente e partiu. Eduardo conhecia esse código. Partiu era a forma que crianças encontravam para falar de morte sem pronunciar a palavra, como se não falar tornasse a dor menor. Você tem outros parentes, tios, primos? Davi balançou a cabeça que não. Só tinha ela mesmo. E por que não está num abrigo? Davi deu uma risada amarga que soava estranha vinda de uma criança. Já tentei 3 abrigos diferentes. Sempre arrumam algum motivo para me mandar embora. Que motivos? Que eu faço muita pergunta. Que sou difícil de lidar. Que não me adapto bem. Davi repetia as palavras que tinha ouvido dos assistentes sociais, sem entender completamente o que significavam. Eduardo franziu a testa. Que tipo de pergunta você faz? Sobre meus pais. Minha avó nunca falou muito deles, só dizia que tinham ido embora quando eu era bebê. Eu queria saber se eles estavam vivos, se tinham outros filhos, se algum dia iam me procurar. E os funcionários do abrigo não gostavam dessas perguntas? Eles diziam que eu tinha que aceitar minha situação e parar de fantasiar. Que criança abandonada não devia ficar criando expectativa. Eduardo sentiu uma raiva crescer no peito. Como adultos pagos para cuidar de crianças podiam ser tão cruéis? Como podiam punir uma criança por querer conhecer a própria história? Davi, você tem fome? O menino hesitou. Orgulho era luxo que criança de rua não podia se dar, mas ele também não queria parecer pidão. Um pouco. Que tal a gente sair daqui e comer alguma coisa? Conheço um lugar que faz um sanduíche muito bom. Davi olhou para Eduardo como se ele tivesse falado em língua estrangeira. O senhor quer me levar para comer? Quero, se você quiser ir comigo. Mas eu tô sujo, as pessoas vão olhar feio. Eduardo olhou para o menino. Cabelo despenteado, rosto manchado de terra, roupas que precisavam de uma lavanderia urgente. Mas o que ele via não era sujeira. Era uma criança que tinha sido abandonada pelo sistema e mesmo assim mantinha a bondade no coração. Davi, você salvou minha vida ontem. Se alguém olhar feio para você, vai ter que olhar feio para mim também. E eu garanto que ninguém vai ter coragem. Davi juntou suas poucas coisas na mochila. Não era por desconfiança de Eduardo, mas por experiência de rua. Você nunca sabe quando vai precisar sair correndo, então sempre mantém tudo pronto. Eduardo levou Davi num restaurante no centro da cidade. Era um lugar simples, mas limpo e aconchegante. Quando entraram, Davi percebeu algumas pessoas olhando, mas Eduardo não ligou. Pediu uma mesa no fundo e fez questão de sentar de frente para o menino. Pode pedir o que quiser, Eduardo disse, entregando o cardápio. Davi olhou os preços e ficou pálido. Senhor Eduardo, isso aqui é muito caro. Davi, você salvou minha vida.
Acha que existe alguma coisa muito cara depois disso? O menino pediu um hambúrguer com batata frita, suco de laranja e um sorvete de sobremesa. Eduardo pediu a mesma coisa, só para não deixar Davi comer sozinho. Enquanto esperavam, Eduardo fez mais perguntas sobre a vida do menino. Descobriu que Davi era inteligente, que sabia ler e escrever, que tinha estudado até a 5ª série antes da avó morrer. Descobriu que ele catava material reciclável para ganhar alguns trocados, que conhecia todos os horários dos restaurantes que jogavam comida fora, que dormia em lugares diferentes para não ser pego pela polícia. Era a vida de um adulto sendo vivida por uma criança de 12 anos. Davi, Eduardo disse depois que o menino terminou de comer, eu quero te fazer uma proposta. Davi ficou tenso. Na rua, quando adulto fazia proposta para criança, geralmente não era coisa boa. Eduardo percebeu a reação. Calma, não é nada estranho. É uma proposta honesta, de pessoa para pessoa. E que proposta? Eu quero que você venha morar na minha casa. Davi ficou olhando para Eduardo como se ele tivesse ficado louco. Morar na sua casa? Isso mesmo. Você teria seu próprio quarto, comida todo dia, poderia voltar a estudar, teria uma vida normal, como qualquer criança merece ter. Mas por quê? O senhor nem me conhece. Eduardo respirou fundo. Como explicar para uma criança de 12 anos que ela tinha mudado a vida dele em questão de minutos? Como falar sobre gratidão, sobre reconhecimento, sobre a necessidade de retribuir uma bondade? Davi, ontem eu quase morri. E quem me salvou não foi nenhum dos adultos ricos que estavam na margem. Foi você. Um menino que não tem nada, que vive na rua, que não me conhecia de lugar nenhum. Você arriscou sua vida por um estranho. Eduardo fez uma pausa escolhendo as palavras. Isso me fez pensar muito. Me fez ver que eu tenho muito dinheiro, uma casa grande, tudo que uma pessoa pode querer. Mas não tenho o que você tem, um coração bom. E eu quero aprender isso com você. Davi franziu a testa. Aprender o quê? Como ser uma pessoa melhor. Como ajudar os outros sem esperar nada em troca. Como ser corajoso quando é preciso. Mas eu não sei essas coisas. Sabe sim, você provou ontem. Davi ficou quieto por um longo tempo, mexendo no resto do sorvete derretido. Eduardo podia ver que o menino estava lutando com alguma coisa interna. Senhor Eduardo, Davi disse finalmente, eu já morei em casa de outras pessoas. Sempre acaba mal. Como assim? As pessoas ficam com pena de mim, me levam para casa, me dão comida e roupa. Mas depois de alguns dias, eu viro o problema. Eu como demais, ou sujo alguma coisa, ou faço barulho. Aí eles arrumam alguma desculpa para me mandar embora. Eduardo sentiu o coração apertar. Quantas vezes aquele menino tinha passado pela experiência de ser rejeitado? Quantas esperanças ele tinha criado só para ver desmoronar? Davi, eu não vou te mandar embora. Quero que você entenda uma coisa. Você não seria um hóspede na minha casa. Seria família. Família? Família, com direitos e deveres, com lugar garantido, com futuro planejado. Não seria caridade, seria gratidão. Davi olhou nos olhos de Eduardo e viu alguma coisa que não via há muito tempo. Sinceridade. Não era pena, não era culpa, não era aquele olhar condescendente que adultos usavam com criança de rua. Era respeito genuíno. Se eu não gostar, posso sair? Claro. Mas, Davi, eu vou fazer de tudo para você gostar. Vou fazer de tudo para você se sentir em casa. Davi respirou fundo. Tá bom, eu aceito. Eduardo sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que ele dava em anos. Saíram do restaurante e foram direto para a casa de Eduardo. Era uma mansão num bairro nobre, com jardim na frente e uma garagem com 3 carros. Davi nunca tinha visto uma casa tão grande a não ser em filme. Isso é tudo seu? Ele perguntou boquiaberto. Nosso, Eduardo corrigiu. A partir de hoje é nosso. Dona Carmen, a governanta da casa, estava regando as plantas quando eles chegaram. Era uma senhora de 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, que trabalhava para Eduardo há mais de 10 anos. Dona Carmen, Eduardo disse, quero apresentar Davi.
Ele vai morar conosco a partir de hoje. Dona Carmen olhou para o menino sujo e magro, depois para o patrão, sem entender nada. Eduardo explicou rapidamente o que tinha acontecido no lago. Quando terminou, Dona Carmen olhou para Davi com uma expressão completamente diferente. Então esse é o menino que salvou o senhor Eduardo, ela disse sorrindo. Que bênção você ter chegado aqui, meu filho. Ela não fez perguntas sobre de onde Davi tinha vindo ou por que estava morando na rua. Só abriu os braços e deu nele um abraço que ele não recebia há meses. Primeiro vamos dar um banho nesse menino, ela disse. Depois vamos encher essa barriga de comida boa. E depois vamos preparar um quarto para ele. Davi tomou o banho mais longo da sua vida. Ficou debaixo do chuveiro até a água quente acabar, lavando meses de sujeira da rua. Dona Carmen tinha separado roupas limpas, roupas que Eduardo usava quando era mais novo, guardadas no sótão. Quando se olhou no espelho depois do banho, Davi quase não se reconheceu. Parecia outra pessoa. Parecia uma criança normal. O almoço foi uma festa. Dona Carmen fez arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada. Davi comeu até não conseguir mais, saboreando cada garfada. Fazia tanto tempo que ele não sentia o estômago realmente cheio que até esqueceu como era bom. Davi, Eduardo disse durante o almoço, amanhã vamos resolver a papelada para te matricular numa escola. Você quer continuar estudando? Quero, Davi respondeu sem hesitar. Ele sempre gostou de estudar, sempre foi curioso. A rua tinha interrompido os estudos, mas não tinha matado a vontade de aprender. E tem alguma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca pôde? Davi pensou por um momento. Aprender a nadar direito. Eduardo riu. Considerando que você me salvou da água, acho que já sabe nadar. Não, senhor. Eu só me joguei e rezei para dar certo. Mas eu sempre quis aprender direito, com técnica. Então vamos contratar um professor de natação. Aliás, vamos fazer melhor que isso. Vou construir uma piscina aqui no quintal. Davi olhou para Eduardo como se ele tivesse acabado de prometer construir uma nave espacial. Uma piscina? Aqui? Por que não? Você gosta de água. Eu preciso aprender a nadar para não quase morrer de novo. Faz todo sentido. Naquela tarde, Eduardo mostrou a casa inteira para Davi. 3 andares, 7 quartos, uma biblioteca, uma sala de jogos, um escritório. Era maior que o abrigo onde Davi tinha ficado por algumas semanas. Qual quarto você quer? Eduardo perguntou. Eu posso escolher? Claro, exceto o meu. Todos os outros estão livres. Davi escolheu um quarto no 2º andar, com janela voltada para o quintal. Não era o maior nem o mais bonito, mas tinha uma vista legal e era perto do quarto de Eduardo. Por que esse? Eduardo perguntou. Porque se eu tiver pesadelo, posso te chamar. Davi respondeu com a honestidade brutal das crianças. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Pode me chamar sempre que precisar, Davi. De noite, de dia, quando quiser. Naquela noite, Davi dormiu numa cama de verdade pela primeira vez em 4 meses. Colchão macio, travesseiro fofinho, cobertor quentinho. Ele ficou acordado por muito tempo, olhando para o teto, tentando acreditar que aquilo era real. Eduardo também não dormiu muito. Ficou pensando em como a vida podia mudar de uma hora para outra. Ontem, ele era um homem rico, mas vazio, que passava os dias acumulando dinheiro sem saber por quê. Hoje ele tinha um propósito: cuidar do menino que tinha salvado sua vida. Na manhã seguinte, quando Davi acordou, por um momento não lembrou onde estava. Depois tudo voltou. A casa, o Eduardo, a promessa de uma vida nova. Ele desceu para a cozinha e encontrou Dona Carmen preparando o café da manhã. Bom dia, meu anjo, ela disse, enchendo um prato com pão, queijo, presunto, frutas. Dormiu bem? Muito bem, Davi respondeu, e era verdade. Tinha sido a melhor noite de sono que ele tinha tido em meses. Eduardo apareceu pouco depois, já vestido para trabalhar. Bom dia, filho. Filho. A palavra fez o coração de Davi pular no peito. Fazia tanto tempo que ninguém o chamava assim que ele tinha quase esquecido como soava.
Hoje vou trabalhar meio período só, Eduardo disse. De tarde vamos resolver a documentação para a escola e também vamos fazer uns exames médicos. Você precisa de check-up completo. Davi acenou que entendia. Sabia que crianças precisavam de papéis, documentos, coisas que ele não entendia bem, mas que eram importantes. Eduardo, ele disse usando o nome pela primeira vez, sem o senhor. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo isso por mim? De verdade? Eduardo parou de mastigar e olhou para o menino. Era uma pergunta justa, que merecia uma resposta honesta. Davi, eu tenho 52 anos. Passei a vida inteira construindo empresas, ganhando dinheiro, acumulando coisas, mas até ontem eu nunca tinha feito nada realmente importante. Nunca tinha salvado ninguém. Nunca tinha mudado uma vida para melhor. Ele fez uma pausa. Você, com 12 anos, já fez mais diferença no mundo do que eu em toda a minha vida. Você me ensinou que o que importa não é o que você tem, mas o que você é capaz de fazer pelos outros. Mas eu não fiz nada demais. Davi, você arriscou sua vida por um estranho. Isso não é nada demais. Isso é extraordinário. E eu quero aprender a ser extraordinário como você. Davi sorriu. Era um sorriso tímido ainda, mas cheio de esperança. Eles terminaram o café da manhã conversando sobre escola, sobre natação, sobre planos para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, Davi tinha futuro para planejar. 3 meses tinham se passado desde que Davi começou a morar com Eduardo. O menino estava irreconhecível. Tinha engordado alguns quilos. O cabelo estava sempre limpo e cortado. Usava roupas novas que serviam direito. Mais importante que isso, tinha voltado a sorrir. Não aquele sorriso forçado que criança de rua aprende a fazer para conseguir alguma coisa, mas o sorriso genuíno de quem se sente amado. A escola estava indo melhor do que qualquer um esperava. Davi não só tinha recuperado a matéria perdida, como estava entre os primeiros da turma. Os professores falavam maravilhas dele nas reuniões de pais. Educado, inteligente, sempre disposto a ajudar os colegas que tinham dificuldade. Eduardo tinha cumprido todas as promessas. Construiu a piscina no quintal, contratou um professor de natação, matriculou Davi em aulas de reforço escolar. Mas mais que isso, tinha dado para o menino algo que dinheiro não compra: atenção. Chegava em casa todo dia às 6 da tarde, jantava com Davi, ajudava com a lição de casa, assistia filme com ele no fim de semana. Era uma rotina que os dois tinham aprendido a valorizar. Eduardo descobriu que ter alguém esperando ele em casa mudava completamente o sentido do trabalho. Davi descobriu que ter horários, regras e responsabilidades não era prisão, era segurança. Mas a vida tem um jeito cruel de testar a gente quando menos espera. Era uma quinta-feira à tarde, quando Eduardo recebeu a ligação no escritório. Ele estava numa reunião importante, discutindo a compra de uma nova empresa, quando a secretária entrou na sala com uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, tem uma ligação urgente. Dizem que é sobre Davi. Eduardo sentiu o estômago afundar. Pediu licença para os investidores e atendeu o telefone no escritório particular. Alô? Eduardo Mendes? A voz do outro lado era feminina, oficial, fria. Aqui é a doutora Mariana Santos, do Conselho Tutelar. Preciso falar com o senhor sobre o menor Davi Silva que está sob sua guarda. Aconteceu alguma coisa com ele? Não exatamente, mas recebemos uma denúncia sobre a situação dele. Preciso que o senhor venha aqui hoje ainda para esclarecimentos. Eduardo sentiu o mundo girar. Que tipo de denúncia? Prefiro não discutir pelo telefone. Pode vir até nosso escritório às 4 horas. Eduardo olhou o relógio. Eram 2 da tarde. Claro, mas posso saber de onde veio essa denúncia? Como eu disse, vamos conversar pessoalmente. Eduardo desligou com as mãos tremendo. Cancelou todas as reuniões do dia e ligou para o melhor advogado que conhecia. Alguma coisa estava muito errada e ele precisava se proteger. Mais importante, precisava proteger Davi.
Chegou no conselho tutelar 15 minutos antes da hora marcada, acompanhado do doutor Ricardo Almeida, um advogado especializado em direito da criança e do adolescente. O prédio era típico de repartição pública, cinza, frio, com cara de lugar onde sonhos vão morrer. Doutora Mariana Santos era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num rabo de cavalo apertado, óculos de grau, expressão séria que não deixava espaço para sorrisos. Eduardo teve a impressão de que ela já tinha julgado e condenado ele antes mesmo de ouvir sua versão. Senhor Mendes, ela começou, folheando uma pasta cheia de papéis. O senhor tem guarda legal do menor Davi Silva? Tenho. Todos os documentos estão em ordem. Eduardo entregou uma pasta com toda a papelada que o Dr. Ricardo tinha preparado. Doutora, Mariana examinou os documentos com a minúcia de um detetive procurando evidências. Vejo aqui que o senhor conseguiu a guarda em tempo recorde. 3 meses. Isso é muito rápido para os padrões normais. Porque não tinha impedimentos legais. Davi não tem família, estava em situação de rua, todos os exames médicos e psicológicos foram favoráveis. Sim, mas isso nos leva à questão principal. Doutora, Mariana tirou os óculos e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Por que um homem solteiro, de 52 anos, sem filhos, de repente decide adotar uma criança de rua? Eduardo sentiu a pergunta como um soco no estômago. Porque Davi salvou minha vida. Porque é uma criança excepcional que merece uma oportunidade. Essa é a versão oficial. Mas recebemos informações de que pode haver outros motivos. Doutor, Ricardo se inclinou para frente. Doutora, que tipo de informações? Quem fez essas acusações? A denúncia é anônima, mas vem de fonte que se diz confiável. Alega que o senhor Mendes pode ter motivações inadequadas para manter uma criança em casa. Eduardo ficou lívido. O que exatamente está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou investigando. É meu dever proteger o menor. Doutora, Mariana colocou os óculos de volta e voltou a folhear os papéis. Preciso fazer algumas perguntas diretas e espero respostas honestas. Pode perguntar. O senhor já foi casado? Não. Namora alguém atualmente? Não. Tem relacionamentos eventuais? Eduardo começou a ficar irritado. Não vejo como minha vida pessoal se relaciona com minha capacidade de cuidar de Davi. Responda à pergunta, por favor. Não tenho relacionamentos eventuais. Doutora Mariana anotou alguma coisa. O senhor e Davi dormem em quartos separados? Obviamente. O senhor já deu banho nele? Nunca. Davi tem 12 anos, é independente para a higiene pessoal. Já dormiram na mesma cama? Eduardo explodiu. Do que exatamente estou sendo acusado aqui? Dr. Ricardo colocou a mão no braço de Eduardo, sinalizando para ele manter a calma. Doutora, essas perguntas são ofensivas e desnecessárias. Meu cliente tem direito de saber quais são as acusações específicas. Como eu disse, a denúncia questiona as motivações do Sr. Mendes, e é meu dever investigar qualquer suspeita de situação inadequada envolvendo menores. Mas que situação inadequada? Eduardo estava perdendo a paciência. Davi está saudável, feliz, indo bem na escola. Que mais vocês querem? Queremos ter certeza de que ele está sendo cuidado adequadamente e de que não há riscos para o desenvolvimento dele. Dr. Ricardo se levantou. Doutora, a menos que tenham evidências concretas de alguma irregularidade, essas perguntas configuram um constrangimento ilegal. Meu cliente colaborou com tudo que foi solicitado. Doutora Mariana também se levantou. Doutor Ricardo, não estou constrangendo ninguém. Estou fazendo meu trabalho, e parte desse trabalho é entrevistar a criança. Eduardo sentiu o sangue gelar. Entrevistar Davi? Sim. Amanhã, aqui no conselho, às 14h. Ele vai ficar apavorado. Não entende essas coisas. Senhor Mendes, se não há nada a esconder, a criança não tem motivo para ficar apavorada. Eduardo saiu do conselho tutelar com uma sensação horrível no estômago.
Dr. Ricardo tentou tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era só burocracia, que denúncias anônimas eram comuns e geralmente não davam em nada. Mas Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa muito ruim estava por vir. Chegou em casa às 6, como sempre, mas Davi percebeu imediatamente que tinha alguma coisa errada. "Eduardo, você está bem?" o menino perguntou durante o jantar. "Estou sim. Por que pergunta?" "Você está quieto e não comeu quase nada." Eduardo forçou um sorriso. Davi era observador, sempre prestava atenção nos detalhes. Era uma qualidade que a vida na rua tinha desenvolvido nele. Criança abandonada, aprende cedo a ler os humores dos adultos para saber quando é hora de correr. Só um dia cansativo no trabalho. Nada demais. Mas Eduardo sabia que teria que contar a verdade. Na manhã seguinte, depois que Davi saiu para a escola, ele ligou para o Dr. Ricardo pedindo conselhos sobre como abordar o assunto com o menino. "Eduardo, você precisa ser honesto com ele, mas sem assustá-lo", o advogado orientou. "Explique que é só uma conversa de rotina que faz parte do processo legal. Não deixe ele pensar que fez alguma coisa errada." Quando Davi voltou da escola, Eduardo estava esperando ele na sala. "Davi, preciso conversar com você sobre uma coisa." O menino sentou no sofá, imediatamente tenso. "Eu fiz alguma coisa errada?" "Não, filho, você não fez nada errado. É sobre a documentação da sua guarda. Amanhã você vai precisar conversar com uma pessoa do Conselho Tutelar." "Conselho Tutelar?" O rosto de Davi ficou pálido. "Eles vão me levar embora?" Eduardo se ajoelhou na frente do menino, segurando as mãos dele. "Ninguém vai te levar embora, Davi. É só uma conversa de rotina. Fazem isso com todas as crianças que mudam de situação." "Mas por quê? Eu tô feliz aqui. Tô indo bem na escola. Não quero ir embora." "E você não vai. É só uma formalidade legal. Você vai conversar com eles, responder algumas perguntas sobre como está se sentindo aqui em casa e pronto." Davi não pareceu convencido. Eduardo podia ver o medo nos olhos do menino. Era o mesmo medo que ele tinha tido nos primeiros dias, quando ainda não acreditava que podia confiar em adultos. "Eduardo, você promete que não vai me abandonar?" A pergunta partiu o coração de Eduardo. "Prometo, Davi. Você é meu filho agora. Nada nem ninguém vai mudar isso." Naquela noite, Davi teve pesadelos. Eduardo ouviu ele chorando no quarto e foi consolá-lo. O menino estava suado, tremendo, claramente aterrorizado. "Sonhei que eles me levaram de volta para a rua." Davi soluçou. "Sonhei que você se cansou de mim e deixou eles me levarem embora." Eduardo abraçou o menino apertado. "Isso nunca vai acontecer, Davi. Nunca. Você pode ter certeza disso." Ficaram acordados até tarde, Eduardo contando histórias, tentando acalmar Davi. Mas mesmo quando o menino finalmente dormiu, Eduardo ficou acordado, olhando para ele, prometendo a si mesmo que ia proteger aquela criança de qualquer coisa. No dia seguinte, chegaram no Conselho Tutelar, às 2h em ponto. Davi estava nervoso, segurando a mão de Eduardo com força. "Doutor, Ricardo os encontrou na entrada. Lembrem-se", ele sussurrou para Eduardo, "respondam as perguntas com sinceridade, mas não se alonguem. E Davi, se alguma pergunta te deixar desconfortável, pode dizer que não quer responder." Doutora Mariana recebeu Davi sozinha numa sala pequena, com paredes coloridas e alguns brinquedos espalhados. Eduardo ficou na sala de espera, roendo as unhas de ansiedade. "Oi, Davi!" Ela começou com um tom que tentava ser amigável, mas soava forçado. "Não precisa ficar nervoso. Só quero conversar um pouco com você." Davi sentou na beira da cadeira, pronto para sair correndo se precisasse. "Você gosta de morar com o Eduardo?" "Gosto." "Por quê?" "Porque ele cuida de mim. Me dá comida, roupa, me botou na escola. É gentil comigo." "Ele já fez alguma coisa que te deixou desconfortável?" Davi franziu a testa. "Como assim?" "Alguma coisa que você achou estranha, que te fez sentir mal?"
Não, Eduardo nunca fez nada que me deixasse desconfortável. Doutora Mariana anotou alguma coisa. Ele já te bateu? Nunca. Te gritou? Não. Eduardo nunca grita comigo. Vocês brincam juntos? Às vezes. Jogamos videogame, assistimos filme. Que tipo de brincadeira vocês fazem? Davi estava ficando confuso com as perguntas. Brincadeira normal. Por que a senhora está perguntando isso? É só para eu entender como é a relação de vocês. Doutora Mariana se inclinou para frente. Davi, se o Eduardo alguma vez te pediu para fazer alguma coisa que você não queria, você pode me contar. Não vai acontecer nada com você. Ele nunca me pediu para fazer nada que eu não queria. Tem certeza? Tenho. A senhora acha que Eduardo é uma pessoa ruim? A pergunta pegou doutora Mariana desprevenida. Não, Davi. Só estou tentando entender se você está sendo bem cuidado. Eu tô. Eduardo é a melhor pessoa que eu conheço. Ele salvou minha vida. Como assim? Salvou sua vida. Me tirou da rua. Me deu uma família. Antes dele, eu não tinha ninguém no mundo. Doutora Mariana fez mais algumas perguntas, mas estava claro que não ia conseguir nada que confirmasse as suspeitas da denúncia anônima. Davi falava de Eduardo com um carinho genuíno, com gratidão, mas também com o respeito de uma criança que se sente segura e amada. Depois de 40 minutos, ela dispensou Davi e chamou Eduardo de volta. Senhor Mendes, conversei com a criança. Ele parece bem adaptado, não demonstra sinais de trauma ou constrangimento. Eduardo respirou aliviado. E agora? Agora vou elaborar um relatório. Provavelmente será favorável à manutenção da guarda. Provavelmente? Senhor Mendes, o senhor precisa entender que meu trabalho é proteger crianças. Mesmo que tudo pareça em ordem, vou continuar acompanhando o caso. Eduardo saiu do conselho com sentimentos mistos. Por um lado, estava aliviado porque Davi tinha se saído bem na entrevista. Por outro, estava irritado porque sabia que aquilo não ia acabar ali. Alguém tinha feito uma denúncia contra ele, e essa pessoa não ia desistir fácil. Naquela noite no jantar, Davi perguntou: Eduardo, por que aquela mulher fez tantas perguntas estranhas? Que perguntas, filho? Ela perguntou se você já me bateu, se já me fez fazer coisas que eu não queria. Como se você fosse uma pessoa má. Eduardo suspirou. Davi, existe gente no mundo que não consegue acreditar que existem pessoas boas. Quando veem alguém ajudando os outros sem querer nada em troca, pensam que tem alguma coisa errada. Mas isso é besteira. É besteira sim. Mas infelizmente é assim que o mundo funciona às vezes. Davi ficou pensativo por um momento. Eduardo, se eles tentarem me levar embora daqui, eu não vou. Como assim? Vou fugir, vou me esconder. Prefiro voltar para a rua do que sair de perto de você. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Isso nunca vai ser necessário, Davi. Eu prometo. Mas no fundo, Eduardo não tinha tanta certeza assim. Sabia que quem tinha feito a denúncia não ia desistir. E sabia que no Brasil, quando alguém quer destruir a vida de uma pessoa usando o sistema, geralmente consegue. Ele só não imaginava que a pior parte da batalha ainda estava por vir. 2 semanas tinham se passado desde a entrevista no Conselho Tutelar, e Eduardo achava que o pior tinha ficado para trás. O relatório de doutora Mariana tinha sido favorável, confirmando que Davi estava bem cuidado e feliz. A vida parecia ter voltado ao normal. Davi continuava indo bem na escola. As aulas de natação estavam progredindo. E os dois tinham criado uma rotina de pai e filho que funcionava perfeitamente. Mas na tarde de sexta-feira tudo mudou de novo. Eduardo estava no escritório quando recebeu uma ligação de Dr. Ricardo. O tom do advogado estava tenso, preocupado. Eduardo, preciso que você venha ao meu escritório agora. Temos um problema sério. Que tipo de problema? Prefiro não falar pelo telefone. Você pode vir agora? Eduardo cancelou suas reuniões e foi direto para o escritório do advogado. Doutor,
Ricardo estava na sala com vários papéis espalhados na mesa e uma expressão que Eduardo nunca tinha visto antes. Eduardo, senta aí. O que vou te contar vai ser difícil de ouvir. Eduardo sentou, o coração já disparado. O que aconteceu? Descobri quem fez a denúncia anônima contra você e por que fez. Dr. Ricardo pegou uma pasta e abriu na frente de Eduardo. Lembra da empresa que você estava negociando comprar há algumas semanas? A construtora Almeida? Lembro. Por que não fechamos o negócio mesmo? Porque descobrimos algumas irregularidades nas finanças deles. Lembra que você desistiu da compra no último minuto? Eduardo franziu a testa. Lembro, mas o que isso tem a ver com Davi? Tudo. Dr. Ricardo suspirou. O dono da construtora Almeida é Roberto Almeida. Quando você desistiu da compra, a empresa dele quebrou. Ele perdeu tudo. E aparentemente decidiu que a culpa é sua. Mas eu não tenho culpa de ele ter problemas financeiros. Claro que não. Mas ele não vê assim. Ele acha que você investigou a empresa dele de propósito para prejudicá-lo. E decidiu se vingar. Eduardo começou a entender aonde a conversa estava indo. Foi ele que fez a denúncia? Foi. E não parou por aí. Dr. Ricardo pegou outro papel. Ele contratou um detetive particular para investigar sua vida. E agora está espalhando rumores sobre você e Davi em vários lugares. Que tipo de rumores? Dr. Ricardo hesitou antes de responder. Rumores de que você tem motivações inadequadas para manter uma criança em casa. Que um homem solteiro de 50 anos que adota um menino de rua deve ter segundas intenções. Eduardo sentiu uma onda de náusea. Isso é nojento. Como ele pode inventar uma coisa dessas? Porque ele sabe que esse tipo de acusação é muito difícil de provar ou desprovar. É a palavra dele contra a sua. E, infelizmente, a sociedade sempre desconfia de homens solteiros que cuidam de crianças. Mas não tem nenhuma evidência. Não precisa ter. A simples suspeita já é suficiente para destruir uma reputação. E ele sabe disso. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro. O que ele quer? Dinheiro? Não. Ele quer te ver destruído. Quer que você perca tudo como ele perdeu. E aparentemente está disposto a usar Davi como arma para conseguir isso. Não posso deixar isso acontecer. Davi já sofreu demais na vida. Eduardo, tem mais uma coisa. Ele não está fazendo isso sozinho. Dr. Ricardo pegou outro papel. Ele conseguiu convencer algumas pessoas influentes de que você representa um risco para crianças. Pessoas que têm poder para tornar sua vida um inferno. Que pessoas? A vereadora Cláudia Monteiro, que preside a Comissão de Proteção à Criança da cidade. O promotor de justiça, Fernando Silva. Alguns empresários que fazem negócios com você. Eduardo sentiu o mundo desabar. Eles acreditaram nas mentiras dele? Eduardo, você precisa entender uma coisa. Roberto Almeida é muito convincente. Ele não está acusando você diretamente. Está só levantando questões preocupantes sobre a situação. Está falando em proteção de crianças, em responsabilidade social. Mas isso é manipulação. Claro que é. Mas é manipulação inteligente. Ele está usando a causa mais nobre que existe, proteção de crianças, para justificar a vingança pessoal dele. Eduardo voltou a sentar, se sentindo derrotado. O que podemos fazer? Vamos lutar, vamos reunir evidências, vamos mostrar que Davi está bem cuidado, vamos expor as motivações reais do Roberto. Mas, Eduardo, preciso que você entenda. Isso vai ser uma guerra e eles vão usar todas as armas que tiverem. Que tipo de armas? Vão questionar cada decisão que você toma em relação ao Davi. Vão analisar cada conversa, cada gesto, cada momento de carinho. Vão tentar transformar amor paternal em algo sinistro. Eduardo sentiu uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Como alguém pode ser tão cruel? Como pode usar uma criança inocente para satisfazer um desejo de vingança? Porque ele não vê Davi como uma criança. Ele vê como uma oportunidade, uma forma de atacar você onde mais dói.
Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo aquilo. Depois perguntou: Davi precisa saber disso? Por enquanto não. Vamos tentar resolver sem envolvê-lo. Mas Eduardo, se a situação escalar, você vai ter que preparar ele para o que pode vir. Eduardo saiu do escritório do advogado com uma sensação de impotência que nunca tinha experimentado. Sempre conseguiu resolver seus problemas com dinheiro, influência ou inteligência. Mas dessa vez era diferente. Estava sendo atacado no que tinha de mais precioso, sua relação com Davi. Chegou em casa no horário normal, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Davi estava na piscina, praticando os exercícios que o professor de natação tinha ensinado. Quando viu Eduardo, acenou animado. Eduardo, olha só! Davi mergulhou e nadou uma piscina inteira sem parar. Quando chegou do outro lado, estava ofegante, mas sorrindo. Consegui nadar sem parar. Eduardo forçou um sorriso. Muito bem, filho. Estou orgulhoso de você. Mas Davi, sempre observador, percebeu que alguma coisa estava errada. Você está bem? Parece preocupado. Estou bem, sim. Só cansado do trabalho. Durante o jantar, Eduardo tentou manter a normalidade, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em como proteger Davi daquela guerra suja que estava por vir. Como explicar para uma criança de 12 anos que adultos podiam ser tão cruéis a ponto de destruir uma família por vingança? Na segunda-feira, os primeiros sinais da campanha de Roberto começaram a aparecer. Eduardo chegou no escritório e percebeu que alguns funcionários o olhavam de forma estranha. Conversas paravam quando ele se aproximava. Havia um clima de desconforto que ele não conseguia explicar. Na hora do almoço, sua secretária, Dona Marta, que trabalhava com ele há 10 anos, pediu para conversar em particular. Senhor Eduardo, ela começou, claramente constrangida. Está circulando alguns comentários sobre o senhor e o menino que mora na sua casa. Eduardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de comentários? Comentários ruins, senhor. Pessoas questionando suas motivações, dizendo que é estranho um homem solteiro adotar uma criança de rua. E você acredita nesses comentários, Dona Marta? Ela balançou a cabeça vigorosamente. Claro que não, senhor. Eu vejo como o senhor fala do Davi, vejo a felicidade nos seus olhos. Mas as pessoas estão falando e achei que o senhor devia saber. Eduardo agradeceu a lealdade dela, mas sabia que se os rumores tinham chegado até seu escritório, estavam se espalhando rápido pela cidade. Na terça-feira, foi pior. Eduardo recebeu uma ligação da escola de Davi. A diretora queria uma conversa urgente. Quando chegou na escola, a diretora Dona Fernanda estava visivelmente desconfortável. Senhor Eduardo, recebemos algumas preocupações sobre a situação do Davi. Que tipo de preocupações? Algumas pessoas ligaram questionando se é apropriado uma criança que foi adotada em circunstâncias tão incomuns continuar estudando aqui. Eduardo explodiu. Circunstâncias incomuns? Davi foi legalmente adotado. Todos os papéis estão em ordem. Eu sei, senhor Eduardo, e quero deixar claro que a escola não tem nenhuma preocupação com Davi. Ele é um excelente aluno, bem adaptado, claramente feliz, mas estou sendo pressionada a tomar alguma atitude. Pressionada por quem? Por pessoas influentes da comunidade escolar. Pessoas que fazem doações significativas para a escola. Eduardo entendeu. Roberto não estava apenas espalhando rumores, estava usando conexões e influência para criar pressão institucional. Dona Fernanda, Davi está feliz aqui. Tem amigos, está indo bem nas matérias. Não podem punir uma criança inocente por causa de rumores maliciosos. Eu concordo completamente. Mas, senhor Eduardo, preciso que o senhor entenda. Se a pressão continuar, eu posso não conseguir proteger vocês. Eduardo saiu da escola com uma mistura de raiva e desespero. Roberto estava atacando todos os aspectos da vida de Davi. Casa, escola, relações sociais.
Era uma estratégia sistemática para destruir a família que eles tinham construído. Naquela noite, Davi percebeu que alguma coisa estava muito errada. Eduardo, alguns colegas da escola estão agindo estranho comigo, ele disse durante o jantar. Eduardo sentiu o coração apertar. Estranho como? Eles param de conversar quando eu chego perto. E hoje a mãe do João não deixou ele vir brincar aqui em casa. Eduardo sabia que não podia mais esconder a situação. Davi merecia saber o que estava acontecendo, mesmo que fosse doloroso. Davi, preciso te contar uma coisa importante. Tem uma pessoa que está espalhando mentiras sobre nós. Que tipo de mentiras? Mentiras sobre por que você mora aqui comigo, tentando fazer as pessoas pensarem que há alguma coisa errada na nossa família. Davi franziu a testa. Mas por que alguém faria isso? Eduardo respirou fundo. Porque essa pessoa quer me prejudicar, quer me fazer sofrer, e achou que a melhor forma de fazer isso é atacando nossa família. Isso é sobre aquele dia no conselho tutelar? Em parte sim, mas é mais que isso. É sobre pessoas que não conseguem aceitar que existem famílias diferentes da tradicional. Davi ficou quieto por um momento, processando a informação. Depois perguntou: Eduardo, você acha que eles vão conseguir me levar embora? A pergunta que Eduardo mais temia ouvir. Não vou deixar isso acontecer, Davi. Vou lutar com todas as forças que eu tenho. Mas e se não der certo? E se eles conseguirem? Eduardo se ajoelhou na frente da cadeira de Davi, olhando diretamente nos olhos dele. Davi, escuta bem o que vou te falar. Você é meu filho, do coração. Nada nem ninguém vai mudar isso. Pode ser que tenhamos que enfrentar alguns momentos difíceis, mas no final, a verdade sempre vence. Como você tem tanta certeza? Porque o que nós temos é real. O amor que sinto por você é real. A família que construímos é real. E pessoas que espalham mentiras podem até causar problemas temporários, mas não conseguem destruir o que é verdadeiro. Davi abraçou Eduardo apertado. Eu te amo, papai. Era a primeira vez que Davi o chamava de papai. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo, filho, mais que você pode imaginar. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Eduardo ficou acordado planejando sua estratégia. Roberto Almeida queria guerra, então teria guerra. Mas Eduardo ia lutar com as melhores armas que tinha: a verdade, a justiça e o amor incondicional por seu filho. Ele só não imaginava o quão sujo Roberto estava disposto a jogar. As semanas seguintes foram um pesadelo crescente. Roberto Almeida não se contentou apenas em espalhar rumores. Ele havia montado uma verdadeira máquina de destruição, usando todas as conexões e influências que tinha para tornar a vida de Eduardo e Davi um inferno. A situação chegou ao limite numa quinta-feira de manhã, quando Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Eduardo Mendes, a voz era oficial, fria, sem espaço para gentilezas. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Fernando Silva, promotor de justiça da comarca. Preciso que o senhor compareça ao meu gabinete hoje às 14h. É sobre a situação do menor Davi Silva. Eduardo sentiu o mundo desabar. Que situação? Recebemos um pedido formal para revisão da guarda da criança. Há alegações sérias que precisam ser investigadas. Que alegações? Prefiro discutir pessoalmente. Às 2h, Sr. Mendes. E traga seu advogado. Eduardo desligou com as mãos tremendo. Ligou imediatamente para Dr. Ricardo, que confirmou seus piores temores. Eduardo, eles entraram com uma ação na justiça. Estão pedindo a retirada imediata de Davi da sua casa. Com que base? Alegam que existem indícios de situação de risco para a criança. É uma acusação vaga, mas suficiente para conseguir uma liminar. Eduardo se sentiu nauseado. Liminar significa o quê? Significa que um juiz pode determinar que Davi seja removido da sua casa preventivamente, enquanto o caso é investigado. Mas isso é um absurdo. Não existe nenhuma evidência. Eduardo, você precisa entender.
No direito da criança e do adolescente, a suspeita é suficiente para medidas preventivas. O princípio é proteger primeiro, investigar depois. Eduardo cancelou todos os compromissos e se preparou para a reunião mais importante da sua vida. Sabia que não era apenas sobre documentos e legalidades. Era sobre a sobrevivência da família que ele e Davi tinham construído. O gabinete do promotor era intimidador por design. Paredes cobertas de diplomas e livros de direito, uma mesa enorme de madeira escura, cadeiras que faziam qualquer pessoa se sentir pequena. Dr. Fernando Silva era um homem de uns 55 anos. Cabelo grisalho, expressão severa que não deixava espaço para dúvidas sobre quem comandava aquela sala. Senhor Mendes, ele começou sem preâmbulos. Estou aqui para proteger os interesses de uma criança. Nada mais, nada menos. Doutor, Davi está seguro e feliz comigo. Qualquer investigação vai confirmar isso. Pode ser. Mas surgiram questões preocupantes que não podem ser ignoradas. Dr. Silva abriu uma pasta grossa. Um cidadão respeitável da nossa comunidade trouxe informações que sugerem que pode haver motivações inadequadas na sua decisão de adotar uma criança. Eduardo olhou para Dr. Ricardo, que fez um sinal para ele manter a calma. Dr. Silva, doutor. Ricardo interviu. Que informações específicas? Quem é esse cidadão? Meu cliente tem direito de saber de que está sendo acusado. O senhor Roberto Almeida, empresário conhecido na cidade, relatou algumas circunstâncias suspeitas sobre como essa adoção aconteceu. Eduardo não conseguiu se conter. Roberto Almeida? Doutor, esse homem tem um motivo pessoal para me prejudicar. Ele perdeu muito dinheiro quando cancelei um negócio com ele. Senhor Mendes, não importam as motivações pessoais do denunciante. Importa se as informações têm fundamento. E que informações são essas? Dr. Silva consultou seus papéis. Primeiro, a velocidade incomum da adoção. 3 meses é muito pouco tempo para todos os procedimentos necessários. Porque não havia impedimentos legais, Dr. Ricardo respondeu. A criança não tinha família. Todos os laudos foram favoráveis. Segundo, a ausência de relacionamentos amorosos por parte do Sr. Mendes. Um homem de 52 anos, solteiro, sem histórico de relacionamentos duradouros. Eduardo ficou indignado. Minha vida pessoal não é crime, doutor. Terceiro, o isolamento social da criança. Há relatos de que Davi foi afastado de atividades comunitárias normais. Isso é mentira, Eduardo explodiu. Davi está na escola, tem amigos, pratica natação. Dr. Silva levantou a mão. Senhor Mendes, o senhor vai ter a oportunidade de se defender. Mas primeiro, preciso tomar algumas medidas preventivas. Eduardo sentiu o sangue gelar. Que medidas? Determinei que a criança seja entrevistada por uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, assistentes sociais, especialistas em abuso infantil. Davi já passou por todas essas avaliações. Essas serão mais aprofundadas e até que sejam concluídas, determino que a criança fique sob cuidados alternativos. O mundo de Eduardo desabou. O que significa isso? Significa que Davi será temporariamente colocado numa família substituta enquanto investigamos a situação. Eduardo se levantou bruscamente. Doutor, isso vai traumatizar a criança. Ele já foi abandonado uma vez, já viveu na rua, não pode ser separado da única família que conhece. Senhor Mendes, entendo sua preocupação, mas minha obrigação é garantir a segurança da criança. Dr. Ricardo tentou uma última cartada. Dr. Silva, existe alguma evidência concreta de má conduta? Algum laudo médico indicando abuso? Algum depoimento da criança? Não, mas existem circunstâncias suficientemente suspeitas para justificar uma investigação completa. Então o senhor está separando uma família baseado apenas em rumores? Estou protegendo uma criança baseado em procedimentos legais estabelecidos. Eduardo sentiu que estava perdendo a batalha. Doutor, eu imploro,
Deixe Davi comigo durante a investigação. Aceito qualquer tipo de supervisão, qualquer condição. Dr. Silva refletiu por um momento. Há uma possibilidade. Se o senhor aceitar supervisão integral por parte dos serviços sociais, visitas diárias, monitoramento constante, posso considerar manter a criança em casa. Aceito, Eduardo disse imediatamente, mas com uma condição adicional. O senhor não pode ficar sozinho com a criança em momento algum. Deve sempre haver uma terceira pessoa presente. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Doutor, isso tornaria impossível ter uma relação normal pai e filho. São as condições, Sr. Mendes. Aceita ou a criança é removida imediatamente. Eduardo olhou para o doutor. Ricardo, que balançou a cabeça sutilmente. Não havia escolha. Aceito. Muito bem. As visitas começam amanhã. E, Sr. Mendes, qualquer descumprimento dessas condições resultará na remoção imediata da criança. Eduardo saiu do gabinete do promotor, se sentindo humilhado e derrotado. Dr. Ricardo tentou consolá-lo, dizendo que pelo menos Davi ficaria em casa, mas Eduardo sabia que aquilo era apenas o começo. Chegou em casa antes de Davi voltar da escola. Dona Carmen percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Senhor Eduardo, o que aconteceu? Eduardo contou tudo. Dona Carmen ficou indignada. Isso é uma injustiça. Qualquer pessoa pode ver que o senhor ama aquele menino como um filho. Dona Carmen, a partir de amanhã vamos ter visitas diárias dos serviços sociais. E eu não posso ficar sozinho com Davi nunca mais. Como assim? Sempre tem que ter alguém presente quando estou com ele, para supervisionar nossa relação. Dona Carmen balançou a cabeça revoltada. Que mundo é esse onde um pai não pode ficar sozinho com o próprio filho? Quando Davi chegou da escola, Eduardo teve que lhe dar a notícia mais difícil da sua vida. Davi, preciso te contar o que aconteceu hoje. O menino sentou no sofá, já percebendo pela expressão de Eduardo que era algo sério. Aquelas pessoas que estão espalhando mentiras sobre nós conseguiram convencer um juiz de que nossa família precisa ser investigada. O que isso significa? Significa que a partir de amanhã vamos receber visitas todos os dias. Pessoas que vão observar como vivemos, como conversamos, como nos relacionamos. Davi franziu a testa. Eles vão nos espionar? Em resumo, sim. E por quanto tempo? Não sei. Até que decidam que não há nada de errado conosco. Davi ficou quieto por um momento. Eduardo, você acha que eles vão me levar embora? Eduardo segurou as mãos do menino. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para impedir isso. Mas, Davi, preciso que você saiba. Pode ser que tenhamos momentos difíceis pela frente. Eu não me importo, desde que possamos ficar juntos. Eduardo abraçou o filho, desejando poder prometer que tudo ficaria bem. Mas sabia que Roberto Almeida não pararia por aí. Aquilo era apenas o primeiro round de uma guerra que estava longe de terminar. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, tocaram a campainha. Era a primeira visita dos serviços sociais. Bom dia, Sr. Mendes. Sou doutora Paula Soares, assistente social. Vou acompanhar a rotina da família pelos próximos dias. Doutora Paula era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque rígido, expressão profissional que não demonstrava nenhuma emoção. Ela entrou na casa com um caderno na mão, observando tudo com olhos de detetive. Onde está a criança? Davi está tomando café da manhã. Sigo. Posso observar? Eduardo levou ela até a cozinha, onde Davi estava comendo cereal e conversando com Dona Carmen sobre um projeto da escola. Bom dia, Davi, doutora Paula disse com um sorriso forçado. Bom dia, Davi respondeu, claramente desconfortável com a presença de uma estranha. Eduardo tentou manter a normalidade, conversando com Davi sobre os planos do dia. Mas era impossível ignorar a mulher sentada na mesa, anotando cada palavra, cada gesto, cada expressão. Eduardo, Davi sussurrou, por que ela está escrevendo tudo? É o trabalho dela, Eduardo respondeu, também sussurrando.
Senhor Mendes, doutora Paula interveio. Prefiro que vocês conversem normalmente. Não há necessidade de sussurros. Era humilhante. Eduardo se sentia como um criminoso sendo vigiado, mesmo dentro da própria casa. E o pior era ver o desconforto de Davi, que claramente não entendia por que uma estranha estava observando cada movimento da família. A situação piorou durante a semana. Diferentes assistentes sociais se alternavam, cada uma com seu estilo particular de observação e anotação. Algumas eram mais discretas, outras faziam perguntas diretas e constrangedoras. Davi, você já viu Eduardo sem roupa? Perguntou uma delas. Que pergunta é essa? Eduardo protestou. É protocolo, Sr. Mendes. Davi ficou vermelho de constrangimento. Não, nunca vi. Eduardo já entrou no seu quarto à noite? Só quando eu tenho pesadelo e chamo ele. E o que acontece quando ele vem? Ele senta na minha cama e conversa comigo até eu me acalmar. A assistente social anotou tudo, como se conversas de conforto entre pai e filho fossem evidências de algo sinistro. Eduardo estava chegando ao limite. 2 semanas daquele circo tinham transformado sua casa num campo de observação. Davi estava ficando ansioso, com dificuldade para dormir, notas baixando na escola. Doutor Ricardo, Eduardo disse numa conversa telefônica, isso não pode continuar, eles estão destruindo meu filho. Eduardo, sei que é difícil, mas precisamos aguentar até que a investigação termine. E quando vai terminar? Ainda não há previsão. Mas Eduardo, tem uma notícia. Consegui algumas informações sobre Roberto Almeida que podem nos ajudar. Que informações? Ele está com sérios problemas financeiros. Leve dinheiro para muita gente perigosa. E descobri que ele tentou subornar algumas pessoas para testemunhar contra você. Eduardo sentiu uma faísca de esperança. Isso pode nos ajudar. Pode, se conseguirmos provar que ele está orquestrando uma campanha difamatória por motivos pessoais. Podemos desacreditar toda a acusação. Então vamos fazer isso. Eduardo, vai ser perigoso. Roberto é um homem desesperado, e homens desesperados fazem coisas desesperadas. Não me importo, só quero minha família de volta. Naquela noite, depois que Davi dormiu e a supervisora do dia foi embora, Eduardo ficou na varanda pensando em tudo que tinha acontecido. Há poucos meses, ele era um homem rico e bem-sucedido, respeitado na comunidade. Agora era tratado como um suspeito, vigiado na própria casa, tendo que provar sua inocência todos os dias. Mas olhando para o quarto onde Davi dormia, Eduardo soube que tudo valia a pena. Aquele menino tinha mudado sua vida para melhor. Tinha-lhe ensinado o que realmente importava, e ele não ia desistir da família que tinham construído juntos, não importa o preço que tivesse que pagar. A guerra estava longe de terminar, mas Eduardo estava pronto para a batalha final. Semanas de supervisão constante tinham transformado a casa de Eduardo num campo de batalha psicológica. Davi estava visivelmente abalado. As notas na escola despencaram. Ele tinha perdido o apetite e as olheiras debaixo dos olhos mostravam que não estava dormindo direito. Eduardo se sentia impotente, vendo o filho se deteriorar dia após dia, mas sabia que qualquer reação emocional seria anotada e usada contra ele. Foi numa segunda-feira de manhã que tudo começou a mudar. Eduardo estava no escritório quando o Dr. Ricardo ligou com uma empolgação na voz que ele não ouvia há semanas. Eduardo, você precisa vir aqui agora. Tenho algo que pode mudar completamente o rumo dessa história. O que aconteceu? Prefiro não falar pelo telefone, mas posso adiantar. Roberto Almeida cometeu um erro grave. Um erro que pode destruir toda a campanha dele. Eduardo cancelou suas reuniões e foi direto para o escritório do advogado. Dr. Ricardo estava na sala com uma expressão de satisfação que não conseguia esconder. Eduardo, senta aí. O que vou te mostrar vai te deixar impressionado. Doutor. Ricardo ligou o computador e abriu um arquivo de áudio. Lembra que falei que Roberto estava tentando subornar testemunhas? Consegui a prova.
Ele apertou play e a voz de Roberto ecoou pela sala. Eu preciso que você diga que viu comportamento suspeito. Não precisa ser nada específico, só o suficiente para levantar dúvidas. Vou pagar 15 mil pelo depoimento. Uma segunda voz respondeu. Não sei, Roberto. Mentir num processo judicial é crime. Não é mentir, é interpretar. Você viu um homem solteiro de 50 anos vivendo sozinho com um menino de 12. Qualquer pessoa normal acharia isso suspeito. Mas eu conheço Eduardo Mendes. Ele é uma pessoa decente. Pessoa decente. Ele destruiu minha empresa, me deixou na ruína. Agora é minha vez de destruir ele. E se você não me ajudar, vou contar para todo mundo sobre seus problemas com jogos. Eduardo ficou chocado. Quem gravou isso? Marcos Santos, um empresário que Roberto tentou chantagear. Ele veio me procurar ontem à noite com a consciência pesada. Disse que não aguentava mais fazer parte dessa farsa. Isso é suficiente para derrubar Roberto? Eduardo, isso não apenas derruba Roberto. Isso prova que toda a acusação foi fabricada. Temos ele confessando que está usando o sistema judicial para vingança pessoal. Eduardo sentiu uma onda de alívio, mas também de raiva. Quantas pessoas ele tentou subornar? Pelo que Marcos contou, pelo menos 5. Empresários que devem favores para ele, pessoas com problemas financeiros que ele ofereceu dinheiro, até alguns funcionários públicos. E algum aceitou? 2 aceitaram. Mas agora que temos essa gravação, eles vão ter que escolher entre confessarem a verdade ou serem processados por falso testemunho. Dr. Ricardo pegou o outro papel. E tem mais. Investiguei as finanças de Roberto. Ele não está apenas quebrado, está em processo de falência pessoal. Deve 3 milhões de reais para agiotas. Homens perigosos que não costumam aceitar atraso nos pagamentos. Isso explica o desespero dele. Exatamente. Ele está sendo pressionado por pessoas que podem fazer mal para ele e para a família. Por isso a urgência em te destruir. Ele provavelmente achou que se conseguisse te prejudicar suficientemente, você pagaria para ele parar com as acusações. Eduardo balançou a cabeça, impressionado com a crueldade da situação. Ele estava disposto a destruir uma criança inocente por dinheiro. Pior que isso, ele estava disposto a usar o sistema de proteção infantil como arma de chantagem. O que fazemos agora? Primeiro, vamos levar essa gravação para o promotor Silva. Segundo, vamos processar Roberto por calúnia, difamação, uso indevido do sistema judicial e tentativa de extorsão. Terceiro, vamos exigir uma audiência urgente para suspender toda a investigação. Eduardo se levantou, sentindo energia renovada pela primeira vez em semanas. Quando fazemos isso? Agora, vou ligar para o promotor Silva e exigir uma reunião hoje mesmo. Doutor, Ricardo conseguiu agendar a reunião para as 3 da tarde. Eduardo chegou no gabinete do promotor com uma confiança que não sentia há muito tempo. Sabia que finalmente tinha as armas necessárias para defender sua família. Dr. Silva os recebeu com a mesma expressão séria de sempre, mas Eduardo percebeu um desconforto na postura dele. Dr. Silva, doutor. Ricardo começou sem rodeios. Meu cliente foi vítima de uma farsa judicial. E tenho provas disso. Ele colocou o gravador na mesa e apertou play. Conforme a gravação tocava, a expressão do promotor foi mudando de ceticismo para surpresa, depois para indignação. Isso é uma gravação autêntica? Ele perguntou quando o áudio terminou. Completamente autêntica. E temos testemunhas que podem confirmar que Roberto Almeida tentou subornar pelo menos 5 pessoas para fazerem acusações falsas contra meu cliente. Dr. Silva ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando as implicações daquela revelação. Senhor Mendes, ele disse finalmente, se isso for verdade, o senhor foi vítima de uma injustiça grave. Doutor, Eduardo respondeu, tentando controlar a emoção na voz. Durante 3 semanas, minha família foi destruída por uma mentira.
Meu filho está traumatizado. Minha reputação foi arruinada. Minha casa se tornou uma prisão. Tudo isso por causa da vingança de um homem que eu nem conhecia direito. Dr. Silva balançou a cabeça, visivelmente constrangido. Doutor, Ricardo, o que vocês estão pedindo? Primeiro, suspensão imediata de toda a supervisão sobre a família. Segundo, arquivamento do processo. Terceiro, investigação criminal contra Roberto Almeida por uso indevido do sistema judicial. Considerando essas evidências, posso atender aos 2 primeiros pedidos imediatamente. Quanto ao terceiro, vou encaminhar para a Polícia Civil. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio. Dr. Silva, isso significa que posso voltar a ter uma vida normal com meu filho? Significa que o senhor pode voltar a ser pai sem interferência do Estado. E, Sr. Mendes, eu gostaria de me desculpar pelo constrangimento causado. Eduardo apertou a mão do promotor. Doutor, o senhor estava fazendo seu trabalho. O verdadeiro culpado é Roberto Almeida. E saindo do gabinete, Eduardo ligou imediatamente para casa. Dona Carmen, pode dizer para a supervisora que ela pode ir embora e que não precisa voltar mais. Senhor Eduardo, o que aconteceu? Descobrimos quem estava por trás de tudo. A verdade venceu, Dona Carmen. Finalmente venceu. Eduardo chegou em casa na hora que Davi estava voltando da escola. O menino entrou pela porta com aquela expressão triste que tinha se tornado constante nas últimas semanas. Oi, Eduardo. Ele disse sem entusiasmo. Cadê a mulher que fica observando a gente? Davi, senta aqui comigo. Tenho uma notícia muito importante. O menino sentou no sofá, mas Eduardo podia ver que ele estava se preparando para mais uma má notícia. Filho, as supervisões acabaram. Não vai mais ter ninguém vigiando nossa família. Davi olhou para Eduardo com uma mistura de confusão e esperança. Como assim? Descobrimos quem estava inventando mentiras sobre nós e conseguimos provar que eram mentiras mesmo. Mentiras? Eduardo respirou fundo. Era hora de Davi saber a verdade completa. Davi, lembra quando te contei sobre o homem que estava espalhando rumores? Descobrimos que esse homem se chama Roberto Almeida e ele estava fazendo isso porque quis se vingar de mim. Se vingar de quê? De um negócio que não deu certo. Ele perdeu muito dinheiro e achou que a culpa era minha. Então decidiu me atacar usando você. Davi franziu a testa. Ele estava usando eu? Ele sabia que a forma mais cruel de me prejudicar era atacando nossa família. Então inventou histórias sobre mim, subornou pessoas para mentirem e usou o sistema de proteção de crianças para nos perseguir. E agora? Agora ele foi descoberto. Temos gravações dele confessando que estava mentindo. A justiça percebeu que cometeu um erro conosco. Davi ficou quieto por um momento, processando tudo. Eduardo, isso significa que somos uma família normal de novo? Eduardo abraçou o filho apertado. Significa que sempre fomos uma família normal, Davi. Algumas pessoas más tentaram nos convencer do contrário, mas não conseguiram. E esse Roberto, o que vai acontecer com ele? Vai ser processado por tudo que fez. Vai ter que pagar pelas mentiras que inventou. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, jantaram os 3 sozinhos. Eduardo, Davi e Dona Carmen. Não havia ninguém observando, ninguém anotando. Ninguém julgando. Era apenas uma família normal, tendo uma conversa normal sobre o dia. Sabe o que mais me doeu? Davi disse durante o jantar. Não eram as perguntas estranhas ou as pessoas nos observando. Era ver você triste o tempo todo. Eduardo sentiu o coração apertar. Eu estava preocupado, filho, com medo de que eles conseguissem nos separar. Mas você nunca desistiu de mim. Nunca. E nunca vou desistir. Dona Carmen, que tinha aguentado aquele circo todo com a paciência de uma santa, finalmente relaxou. Agora podemos voltar a ser uma família de verdade. Sempre fomos uma família de verdade, Eduardo disse. Só que algumas pessoas tentaram nos fazer esquecer disso. 3 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto Almeida. Eduardo, preciso falar com você.
Não temos nada para conversar, Roberto. Por favor, só 5 minutos, pessoalmente. Contra o conselho de Dr. Ricardo, Eduardo aceitou encontrar Roberto num café público. Queria olhar nos olhos do homem que quase destruiu sua família. Roberto estava irreconhecível, magro, abatido, com roupas amarrotadas e olheiras profundas. Parecia um homem que não dormia há dias. Eduardo, eu sei que você não tem motivo para me ouvir, mas preciso te pedir perdão. Perdão? Pelo que fiz com você e com Davi. Foi cruel, foi desumano. Eu usei uma criança inocente para satisfazer minha sede de vingança. Eduardo ficou em silêncio, deixando Roberto continuar. Eu estava desesperado. Devo dinheiro para gente perigosa. Achei que se conseguisse te pressionar suficientemente, você pagaria para eu parar com as acusações. Então era chantagem desde o início. Era. E foi a coisa mais baixa que já fiz na minha vida. Roberto começou a chorar. Eu tenho filhos, Eduardo. Tenho uma filha da idade do Davi. Como pude fazer uma coisa dessas? Eduardo olhou para aquele homem destruído e sentiu mais pena do que raiva. Roberto, você quase destruiu minha família. Quase traumatizou meu filho permanentemente. Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. O que você quer de mim? Nada. Só queria te pedir perdão pessoalmente antes de resolver meus problemas. Eduardo não gostou do tom da última frase. Que problemas? Os homens, para quem devo dinheiro, não são muito pacientes e eu não tenho como pagar. Eduardo ficou preocupado. Por mais que Roberto tivesse feito mal para ele, não queria ver ninguém ser machucado. Roberto, existe outra saída. Você pode procurar a polícia, entrar no programa de proteção a testemunhas. Roberto balançou a cabeça. Não há saída, Eduardo. Fiz muita coisa errada. Chega uma hora que você tem que pagar pelas suas escolhas. Eles se despediram naquele café e Eduardo nunca mais viu Roberto Almeida. Uma semana depois, leu no jornal que ele havia desaparecido. Nunca foi encontrado. A vida de Eduardo e Davi voltou ao normal gradualmente. As supervisões tinham acabado, mas as cicatrizes emocionais levariam tempo para sarar. Davi ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda ficava nervoso quando estranhos faziam perguntas sobre a família, mas aos poucos o sorriso genuíno voltou ao rosto dele. Eduardo aprendeu uma lição valiosa sobre como a maldade humana pode se infiltrar até mesmo nos sistemas criados para proteger os inocentes. Mas também aprendeu que a verdade, por mais que demore, sempre acaba vencendo. E mais importante, aprendeu que o amor entre pai e filho é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Capítulo 7. O Círculo do Amor. 5 anos depois, Davi estava na arquibancada do clube de natação, torcendo pelos seus alunos na competição regional. Aos 17 anos, ele tinha se tornado não apenas um nadador excepcional, mas também o mais jovem instrutor voluntário da história do clube. Todo sábado de manhã, ensinava natação para crianças carentes da comunidade, um projeto que ele mesmo havia proposto. Eduardo assistia de longe, o peito inchado de orgulho. Aquele menino magro e assustado que tinha tirado da rua havia se transformado num jovem confiante, inteligente e principalmente generoso. Davi nunca esquecera de onde veio, e isso o tornava ainda mais determinado a ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades. "Vamos, Maria! Você consegue!" Davi gritava para uma menina de 8 anos que estava completando sua primeira travessia completa da piscina. Quando ela tocou a borda, ofegante, mas sorrindo, Davi pulou na água para abraçá-la. Conseguiu! Sabia que era capaz. Eduardo sorriu, lembrando do primeiro dia que Davi tinha entrado naquela mesma piscina. Tinha sido 3 meses depois da guerra judicial, quando finalmente conseguiram voltar à normalidade. Davi estava com medo da água, traumatizado por tudo que tinha acontecido. Mas Eduardo sabia que nadar era algo especial para ele. Afinal, tinha sido nadando que salvara sua vida naquele lago.
Professor Davi! Uma das crianças mais novas correu até ele. Quando vou conseguir nadar que nem você? Davi se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sabe qual é o segredo? Não é a velocidade ou a técnica. É nunca desistir, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Aquela resposta resumia perfeitamente quem Davi havia se tornado. Nos 5 anos, desde o fim das perseguições de Roberto Almeida, houve momentos difíceis, pesadelos ocasionais, ansiedade em situações envolvendo autoridades, momentos de dúvida sobre seu lugar no mundo. Mas Davi aprendera a transformar dor em força, trauma em sabedoria, medo em coragem. A escola também tinha se tornado um ambiente de triunfo. Davi estava entre os primeiros da turma, havia ganhado várias Olimpíadas de Matemática e Ciências e era querido por professores e colegas. Mais importante que as notas, ele era conhecido por defender crianças que sofriam bullying, por ajudar colegas com dificuldades, por ser uma voz contra qualquer tipo de injustiça. Eduardo, Davi acenou da beira da piscina. Vem aqui, quero te apresentar alguém. Eduardo se aproximou e viu Davi conversando com uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, que segurava a mão de um menino de aproximadamente 10 anos. Esta é a doutora Helena Martins, Davi disse. Ela trabalha no novo abrigo municipal e trouxe o Carlos aqui para conhecer o projeto. Eduardo cumprimentou a mulher e depois olhou para o menino. Carlos tinha aquele olhar que ele conhecia bem. O olhar de uma criança que já viu mais do que deveria, que aprendeu cedo a desconfiar dos adultos, que carrega feridas invisíveis no coração. Oi, Carlos, Eduardo disse, se abaixando para ficar na altura do menino. Davi me contou que você gosta de água. Carlos balançou a cabeça timidamente. Gosto, mas não sei nadar. Eu também não sabia quando tinha sua idade. Davi disse, sentando na beira da piscina. Quer que eu te ensine? Pelos próximos 40 minutos, Eduardo assistiu Davi trabalhar com Carlos. Paciência infinita, encorajamento constante, compreensão profunda das dificuldades que uma criança abandonada enfrenta. Era como ver a si mesmo ensinando Davi anos atrás, mas com uma maturidade e sensibilidade que só quem passou por dificuldades similares pode ter. Ele é especial, doutora Helena comentou, observando Davi ajudar Carlos a flutuar. Em 5 minutos, conseguiu mais progresso com Carlos do que conseguimos em semanas. Davi tem um dom, Eduardo respondeu. Ele entende essas crianças porque já esteve no lugar delas. Carlos é órfão? Sim, pais morreram num acidente há 2 anos. Passou por 3 famílias substitutas, mas nunca se adaptou. Está no abrigo há 6 meses. Eduardo sentiu o coração apertar. A história de Carlos era parecida demais com a de Davi. Ele tem outros parentes? Não, está completamente sozinho no mundo. Depois da aula, quando todas as crianças foram embora, Davi se sentou ao lado de Eduardo na arquibancada. Pai, ele disse, aos 17 anos ainda gostava de usar essa palavra, especialmente em momentos importantes. Você viu o Carlos hoje? Vi. Você fez um trabalho incrível com ele. Ele me lembra de mim mesmo há 5 anos. Assustado, desconfiado, achando que o mundo inteiro é contra ele. Eduardo sabia onde a conversa estava indo. E você quer ajudá-lo? Quero, mas não só ele, quero fazer mais que isso. Davi se virou para olhar diretamente nos olhos de Eduardo. Pai, quero que a gente ajude outras crianças como Carlos, como eu era. Como assim? Quero que a gente se torne uma família de acolhimento, que abra nossa casa para crianças que precisam de um lar temporário. Eduardo ficou surpreso com a proposta, mas não estava totalmente inesperada. Nos últimos anos, tinha observado como Davi gravitava naturalmente em direção a crianças em dificuldades. Na escola, no clube, na vizinhança, sempre que havia uma criança precisando de ajuda, Davi aparecia. Davi, isso é uma responsabilidade muito grande. E você está no último ano do ensino médio, vai entrar na faculdade logo. Pai, eu sei que é uma responsabilidade grande, mas pense bem.
Temos uma casa enorme, recursos suficientes e, principalmente, temos experiência. Sabemos o que funciona e o que não funciona quando se trata de crianças traumatizadas. Eduardo refletiu sobre a proposta. Nos 5 anos que se passaram desde que adotou Davi, sua vida tinha ganhado um propósito que ele nunca imaginou possível. Ser pai havia se tornado a coisa mais importante e mais gratificante que já fizera. E você já pensou em como isso funcionaria? Pensei muito. Podemos começar com uma criança, ver como vai. Dona Carmen adoraria ter mais movimento na casa. E Dr. Ricardo pode nos ajudar com a parte legal. Eduardo sorriu. Davi tinha pensado em tudo. Você sabe que seria temporário, né? O objetivo do acolhimento é preparar as crianças para voltarem com a família original ou serem adotadas por outras famílias. Eu sei, e está tudo bem. Às vezes, a maior ajuda que podemos dar para alguém é ser uma ponte para algo melhor. Eduardo abraçou o filho, impressionado com a maturidade e generosidade dele. Está bem, vamos conversar com a doutora Helena. Vamos estudar os procedimentos, vamos ver como podemos ajudar. 3 meses depois, Carlos se mudou para a casa de Eduardo e Davi. Foi um período de adaptação desafiador. Carlos tinha comportamentos difíceis, crises de raiva, pesadelos constantes, dificuldade para confiar. Mas Davi estava sempre ali, com paciência infinita, compartilhando suas próprias experiências, mostrando que era possível superar qualquer trauma. Carlos, Davi disse numa noite quando encontrou o menino chorando no quarto. Posso te contar um segredo? Quando vim morar aqui, eu também chorava todas as noites. Chorava por quê? Porque tinha medo. Medo de que Eduardo se cansasse de mim e me mandasse embora. Medo de que eu não fosse bom o suficiente para ser filho dele. E parou de ter medo quando? Davi pensou por um momento. Acho que parou quando percebi que família não é sobre ser perfeito. É sobre ser amado mesmo quando você não é perfeito. Aos poucos, Carlos começou a se abrir. Voltou a sorrir, fez amigos na escola, aprendeu a nadar como um peixe. E quando, 8 meses depois, uma família em outro estado se interessou em adotá-lo, Carlos estava pronto. Vou sentir saudades de vocês, ele disse no dia da partida. E nós vamos sentir saudades suas, Eduardo respondeu. Mas você leva um pedaço da nossa família com você e deixa um pedaço seu aqui conosco. Nos 2 anos seguintes, mais 6 crianças passaram pela casa de Eduardo e Davi. Cada uma com sua história, seus traumas, seus desafios. Algumas ficaram poucos meses, outras mais de 1 ano. Todas saíram de lá transformadas, prontas para o próximo capítulo das suas vidas. Davi se formou no ensino médio como orador da turma. Em seu discurso, falou sobre segundas chances, sobre como uma única pessoa pode mudar uma vida inteira, sobre como o amor pode curar qualquer ferida. Há 7 anos, ele disse para uma plateia de mais de 1000 pessoas, eu era um menino de rua que não tinha esperança em nada. Hoje, estou aqui falando para vocês porque alguém acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Eduardo estava na plateia, chorando de orgulho. Meu pai me ensinou que família não é definida por sangue, mas por escolha, por compromisso, por amor incondicional. E essa lição mudou não apenas minha vida, mas a vida de várias crianças que passaram pela nossa casa. Davi olhou diretamente para Eduardo na plateia. Pai, obrigado por me mostrar que todo mundo merece uma segunda chance. Obrigado por me ensinar que o amor multiplica quando é compartilhado. A plateia explodiu em aplausos, mas Eduardo só conseguia ver seu filho. Não mais aquele menino assustado que havia tirado da água, mas um jovem homem íntegro, compassivo, determinado a fazer do mundo um lugar melhor. Após a formatura, Davi foi aceito na faculdade de psicologia com bolsa integral. Sua monografia de conclusão seria sobre resiliência em crianças em situação de acolhimento, um tema que conhecia por experiência própria. Pai, Davi disse numa conversa antes de começar a faculdade, sabe qual é meu sonho? Qual?
Criar um centro de acolhimento especializado em crianças que perderam tudo. Um lugar onde elas possam não apenas se recuperar, mas descobrir seu potencial. Eduardo sorriu. E como seria esse lugar? Teria piscina, biblioteca, salas de arte, quadras esportivas. Teria psicólogos, educadores, mas também pessoas que passaram pela mesma situação. Seria um lugar onde cada criança saberia que é especial, que tem valor, que pode conquistar qualquer sonho. E você acredita que isso é possível? Pai, você me tirou de debaixo de uma ponte e me transformou no homem que sou hoje. Se isso é possível, qualquer coisa é possível. 10 anos depois, o Centro de Acolhimento Esperança era uma realidade. Construído num terreno doado por Eduardo, financiado por uma fundação que eles criaram juntos, o centro atendia 50 crianças e adolescentes. Davi, agora formado em psicologia com especialização em trauma infantil, era o diretor. Eduardo, aposentado dos negócios, se dedicava integralmente ao projeto. Na inauguração oficial, centenas de pessoas estavam presentes. Autoridades, empresários, famílias que haviam adotado crianças que passaram pelo centro. Mas os convidados mais especiais eram as próprias crianças. Algumas que ainda viviam lá, outras que já tinham sido adotadas ou reunidas com suas famílias. Carlos, agora com 20 anos e estudante de engenharia, veio especialmente para o evento. Davi, ele disse, abraçando aquele que considerava um irmão mais velho, olha só o que vocês construíram. Nós construímos, Davi corrigiu. Cada criança que passou pela nossa casa ajudou a construir isso aqui. Eduardo observava tudo com o coração transbordando de gratidão. 7 anos atrás, era um homem rico, mas vazio, que não sabia qual era o propósito da sua vida. Hoje, sabia exatamente por que havia nascido, para ser pai do Davi e, através dele, tocar a vida de centenas de outras crianças. Pai. Davi se aproximou. Agora um homem de 27 anos, casado e esperando seu primeiro filho. Quer fazer as honras? Eduardo cortou a fita de inauguração do Centro de Acolhimento Esperança, mas quem realmente fez o discurso foi Davi. Este centro existe por causa de um mergulho, ele começou. Há 17 anos, um menino desesperado pulou num lago para salvar um homem que estava se afogando. Nenhum dos dois sabia, naquele momento, que estavam salvando um ao outro. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Aquele menino era eu. Aquele homem é meu pai, Eduardo Mendes, e o que aconteceu depois desse mergulho prova que um simples ato de bondade pode criar ondas que se espalham pelo mundo inteiro. Davi fez uma pausa, olhando para todas as crianças presentes. Cada criança aqui tem dentro de si a capacidade de mudar o mundo. Nossa missão é ajudá-las a descobrir esse poder. Nossa promessa é que nenhuma delas será esquecida, nenhuma será considerada problema demais, porque todos nós merecemos alguém que acredite em nós quando não conseguimos acreditar em nós mesmos. Naquela noite, Eduardo e Davi caminharam pelas instalações do centro. Crianças dormindo em quartos seguros e aconchegantes. Livros organizados na biblioteca. Equipamentos de esporte prontos para serem usados. Um lugar onde magia aconteceria todos os dias. Pai, Davi disse, parando em frente ao lago artificial que haviam construído no centro do complexo. Obrigado. Obrigado por quê, filho? Por me ensinar que família é a coisa mais importante do mundo. Por me mostrar que quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Eduardo abraçou seu filho, lembrando daquela tarde no lago, 17 anos atrás, quando 2 vidas se cruzaram de forma milagrosa. Davi, eu que te agradeço. Você me ensinou o que é ser pai. Você me mostrou que o amor verdadeiro não tem limites. Eles ficaram ali, pai e filho, olhando para a água calma do lago, sabendo que aquele era apenas o começo. Centenas de crianças passariam por aquele lugar. Centenas de vidas seriam transformadas. Centenas de famílias nasceriam do amor e da esperança.
E tudo havia começado com um menino de rua que decidiu pular na água para salvar um estranho. Porque às vezes os maiores milagres começam com os menores gestos de bondade.